Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e do Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra, relata a descoberta de uma espécie ancestral de animal marinho que, no curso da evolução, deu origem a aranhas e escorpiões com 3 centímetros de comprimento. A Laucominaeus pertencia à família dos artrópodes, composta por animais invertebrados, com exoesqueleto rígido e vários membros articulados, e vivia em oceanos há 520 milhões de anos. O subgrupo de artrópodes marinhos a que a nova espécie pertence leva o nome de megacheira, palavra derivada do idioma grego e que faz alusão às garras que esses animais possuíam. Essas garras eram presas à cabeça do animal e, provavelmente, usadas para fins sensoriais ou de caça. Já o corpo alongado da espécie, que lembra uma centopeia, era equipado com dezenas de pares de pernas, fazendo com que ela pudesse tanto rastejar quanto nadar. O elo do megacheira com aranhas e escorpiões pôde ser estabelecido a partir da observação do sistema nervoso da criatura, encontrado fossilizado em excelente estado de conservação pelos pesquisadores no sudeste da China. Nós agora sabemos que os megacheiras tinham sistemas nervosos centrais muito similares aos hoje encontrados em escorpiões. Isso mostra que esse ancestral dos aracnídeos viveu lado a lado com os ancestrais dos crustáceos, diz Nicholas Strausfeld, professor de neurociência da universidade e que chefiou o estudo canal sobre tecnologia do UOL. Fique por dentro. Tech a seu favor. Novos hábitos. Papo cabeça. Ficção científica. Blogs. Vídeos. Últimas. Topo tilt ancestral de aracnídeos viveu em Mars há meio bilhão de anos, diz pesquisa. Imagens do mês, outubro/2013, 1 de outubro 2013, no dia do aniversário de 55 anos, comemorado nesta terça-feira. Primeiro, a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, parou suas atividades, nem mesmo o site e o Instagram da agência estão funcionando. O motivo da greve forçada é a brecha que o Congresso dos Estados Unidos criou ao não aprovar o orçamento de 2014 do presidente Barack Obama. Como o ano fiscal de 2013 acabou na segunda-feira, 30, a agência afirma não ter mais verba para continuar suas missões. NASA/Instagram 20 de junho de 2013. Rato toupeira pelado, Heterocephalus glaber, Roman Clements-Schmitz, vi em outubro 2013. As bailarinas conseguem executar várias piruetas sentindo pouca ou nenhuma tontura, porque o cérebro se adapta aos rápidos movimentos após anos de treino. Pesquisadores britânicos descobriram que a parte do cerebelo que processa o sinal dos órgãos de equilíbrio era menor nas bailarinas e que também há diferença na percepção de tontura. O cerebelo é a região do cérebro que governa os movimentos corporais. Lionel Bonaventure/FP 1 de outubro 2013. A última antena do ALMA, grande conjunto de radiotelescópios do Atacama, na sigla em inglês, foi entregue ao Observatório Europeu do Sul, ESO, na sigla em inglês, 6 meses após sua inauguração no Chile. A área se estende por 16 quilômetros, indo do Planalto do Chajinantor ao deserto do Atacama. Com 12 metros de diâmetro, a 66ª antena parabólica de rádio de alta precisão completa a rede que vai operar em conjunto, como se fosse um único telescópio, nos comprimentos de onda do milímetro e submilímetro, trabalhando dia e noite. As antenas serão capazes de penetrar nas nuvens de pó do espaço, algo impossível para os telescópios normais. C.Tony/ESO mais 64 do UOL. Em São Paulo, 16 de outubro de 2013, 14h03. Estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e do Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra, relata a descoberta de uma espécie ancestral de animal marinho que, no curso da evolução, deu origem a aranhas e escorpiões. A notícia é destaque da revista Nature publicada nesta quarta-feira, 16. X com 3 centímetros de comprimento. A Laucominaeus pertencia à família dos artrópodes, composta por animais invertebrados, com exoesqueleto rígido e vários membros articulados, e vivia em oceanos há 520 milhões de anos. O subgrupo de artrópodes marinhos a que a nova espécie pertence leva o nome de megacheira, palavra derivada do idioma grego e que faz alusão às garras que esses animais possuíam. Essas garras eram presas à cabeça do animal e, provavelmente, usadas para fins sensoriais ou de caça.
Já o corpo alongado da espécie, que lembra uma centopeia, era equipado com dezenas de pares de pernas, fazendo com que ela pudesse tanto rastejar quanto nadar. O elo do megacheira com aranhas e escorpiões pôde ser estabelecido a partir da observação do sistema nervoso da criatura, encontrado fossilizado em excelente estado de conservação pelos pesquisadores no sudeste da China. Nós agora sabemos que os megacheiras tinham sistemas nervosos centrais muito similares aos hoje encontrados em escorpiões. Isso mostra que esse ancestral dos aracnídeos viveu lado a lado com os ancestrais dos crustáceos, diz Nicholas Straussfeld, professor de neurociência da universidade e que chefiou o estudo. Fósseis revelam como eram os animais pré-históricos. 26 Mar 2013. Megalossauro butlandi é o primeiro nome científico dado a uma espécie de dinossauro, registrado ainda em 1824, apesar de o termo ter sido cunhado décadas mais tarde. Ele foi identificado a partir dos fósseis de uma mandíbula, detalhe à direita, alguns dentes e um osso do quadril encontrados na Inglaterra por William Buckland. Como se sabia pouco sobre os dinossauros no século XIX, imaginava-se que o megalossauro era, como adianta seu nome, um grande lagarto que rastejava sobre 4 patas, ilustração principal. Na verdade, o dinossauro era um bípede carnívoro que media 8 metros e tinha grandes e afiadas garras nas patas dianteiras e pescoço curto. Reprodução 26 Mar 2013. Ossos fossilizados descobertos em 1930 na Tanzânia, na África, podem ser do dinossauro mais antigo já encontrado pelo homem, segundo recente pesquisa da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O Niasasaurus parringtoni viveu no Triássico Médio, e não no fim do período Triássico, há cerca de 243 milhões de anos, ou seja, a linhagem de dinossauros apareceu de 10 a 15 milhões de anos antes do que se pensava anteriormente. Ele pesava de 20 a 60 quilos e era bastante comprido. Media 80 centímetros de altura, 3 metros de comprimento e tinha um rabo de até 1,5 metro. Marco Viton Natural Historimus Eumophlondon 26 Mar 2013. Fósseis de 75 milhões de anos descobertos em outubro de 2012 na província de Alberta, no Canadá, são os primeiros registros de dinossauros com plumas da América do Norte. Até então, esses animais pré-históricos só tinham sido descobertos em poucos lugares na Ásia. Os cientistas encontraram vestígios de plumas fossilizadas nos esqueletos de 3 ornitominídeos, imitadores de aves, sendo um jovem e 2 adultos. Os animais tinham penachos desde o início, mas as penas maiores se desenvolviam debaixo das patas dianteiras mais tarde, até que, na fase adulta, os membros ficavam totalmente cobertos e viraram asas. Julius Xotoni e Royal Tyrrell Museum 26 Mar 2013. Paul Sereno, paleontólogo da Universidade de Chicago, descobriu uma nova espécie de heterodontossauro enquanto fazia uma pesquisa nos fósseis da coleção da Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. O Pegomastax africanus é considerado um dinossauro anão, pois ele tinha menos de 60 centímetros de comprimento e era mais leve do que um gato, como descreve a pesquisa no periódico Zookeys, de outubro de 2012. A pequena criatura, que habitou a África do Sul há 200 milhões de anos, era coberta por espinhos, e usava o bico curto como o de um papagaio, as presas afiadas nas mandíbulas superiores e inferiores apenas para esmagar as plantas, já que era herbívoro. Tyler Keylor University of Chicago mais 20 trajetórias distintas segundo a pesquisa. O fóssil mostra a típica estrutura cerebral vista em aranhas e escorpiões. 3 fileiras de células nervosas agrupadas no cérebro e ligadas a outras glândulas do animal. Isso, apontam os pesquisadores, diferencia o megacheira dos crustáceos, cujas fileiras de células nervosas cerebrais não se agrupam e são conectadas por longos nervos. Straussfeld considera a descoberta empolgante porque mostra que 2 diferentes classes de animais já existiam, com 2 trajetórias evolutivas distintas. Isso sugere que o ancestral comum a elas deve ter existido muito antes disso. Ele espera encontrar mais fósseis em bom estado de preservação para desvendar a espécie que originou, por sua vez, os crustáceos e as megacheiras. Eles têm de ter vindo de algum lugar. Já começamos a procurá-lo.